Olá, meu nome é Tatiana Mendonça. Eu sou membro do Conselho de Migração da cidade de Munique. Nesta apresentação, eu quero explicar de forma breve e clara as informações mais importantes sobre o Conselho de Migração e sobre a eleição de 2026. O Conselho de Migração é a representação política das pessoas com história de migração em Munique. Ele aconselha a Câmara Municipal e a administração da cidade em temas ligados à migração, integração, participação política e convivência. O Conselho torna visíveis as demandas das comunidades e leva essas questões para a política municipal. Para informações mais detalhadas, visite o site oficial indicado na apresentação. Munique é uma cidade marcada pela migração. Os números mostram isso com muita clareza. Em Munique vivem mais de 1,6 milhão de pessoas. Dessas, quase 493 mil não têm cidadania alemã. Além disso, cerca de 314 mil alemães têm histórico de migração. No total, são aproximadamente 807 mil pessoas com vínculo migratório. Isso significa que cerca de metade da população da cidade tem uma história de migração própria ou familiar. A migração, portanto, não é um tema secundário. Ela faz parte do cotidiano, da economia, da cultura e da sociedade de Munique. O Conselho de Migração é composto por 40 membros eleitos com direito a voto. Esses membros são escolhidos diretamente pelas pessoas com direito ao voto e representam diferentes comunidades, experiências e demandas políticas. Além deles, existem membros consultivos de áreas importantes da sociedade, como assistência social, sindicatos, conselho de refugiados, juventude, religiões, trabalho com pessoas idosas, instituições e organizações da sociedade civil. Assim, o Conselho de Migração reúne eleição democrática, experiência das comunidades e conhecimento técnico. É isso que faz dele um órgão importante para a cidade de Munique. O Conselho de Migração tem vários objetivos centrais. O primeiro é a representação. O Conselho representa os interesses da população estrangeira de Munique. As demandas das comunidades não devem ficar invisíveis, mas precisam ser ouvidas politicamente. O segundo objetivo é a integração. O Conselho promove uma boa convivência em Munique. A diversidade não deve apenas ser tolerada, mas reconhecida como parte da sociedade da cidade. O terceiro objetivo é o aconselhamento. O Conselho de Migração aconselha a Câmara Municipal e a administração pública. Assim, experiências e perspectivas de pessoas com história de migração podem influenciar decisões políticas. E o quarto objetivo é a participação. O Conselho fortalece a participação política, cultural, social e econômica em igualdade de direitos. Pessoas com história de migração não devem apenas ser afetadas pelas decisões. Elas também devem participar, falar e ajudar a construir a cidade. O Conselho de Migração tem tarefas e direitos concretos. Entre suas tarefas está, primeiro, representar interesses. Isso significa tornar visíveis as demandas de pessoas com história de migração. Outra tarefa é aconselhar a Câmara Municipal e a administração, especialmente em temas como migração, integração, participação e convivência. O Conselho também pode trabalhar politicamente determinados temas, por exemplo, educação, trabalho, moradia, discriminação, família, saúde e cultura. Ele também promove o diálogo entre comunidades, política, administração pública e sociedade. Além disso, apoia o trabalho de integração, por exemplo, fortalecendo associações, iniciativas e projetos migrantes por meio de subsídios. Ao mesmo tempo, o Conselho de Migração tem direitos importantes. Ele pode apresentar propostas e recomendações, levando temas diretamente à Câmara Municipal. Também pode emitir pareceres sobre questões de política migratória ou propostas da cidade. O Conselho pode solicitar uma audiência quando os interesses de pessoas com história de migração forem afetados. Ele pode gerar visibilidade pública por meio de posicionamentos, ações, eventos e trabalho de imprensa. E também um ponto muito importante é a representação de minorias. Algumas comunidades são menos visíveis na política municipal, mesmo fazendo parte da cidade. Por isso, existem assentos reservados no Conselho de Migração para determinadas regiões. Para a África, existem 2 assentos. Para a América Central e do Sul, também existem 2 assentos. Para a Ásia, sem a Turquia, existem 4 assentos. O objetivo é tornar visíveis comunidades que, de outra forma, poderiam continuar subrepresentadas.
Essa regra mostra que participação política não é apenas uma questão de maioria. Também é uma questão de proteção e visibilidade para grupos que muitas vezes são pouco ouvidos. O Conselho de Migração também apoia financeiramente o trabalho de integração. Associações, grupos e iniciativas podem solicitar subsídios para projetos que promovam integração, participação, educação, cultura, encontro entre pessoas e trabalho comunitário. Subsídios de até 5.000 euros são avaliados pelo comitê responsável. Subsídios maiores passam pela Assembleia Geral do Conselho de Migração. No total, o Conselho tem um orçamento anual de 220.000 euros para esses projetos. Isso é importante porque muitas associações e iniciativas migrantes realizam um trabalho essencial, muitas vezes com poucos recursos e muito trabalho voluntário. Com esse apoio, o Conselho de Migração pode fortalecer projetos concretos dentro das comunidades. Para a eleição do Conselho de Migração, é importante entender quem pode votar e quem pode se candidatar. Podem votar pessoas com cidadania estrangeira a partir de 18 anos, desde que vivam em Munique há pelo menos 6 meses. Isso vale para quem tem residência principal ou permanência habitual em Munique. Além disso, a pessoa não pode estar excluída do direito de voto. Quem tem somente cidadania estrangeira é incluído automaticamente no cadastro eleitoral. Alemães com história de migração também podem votar em determinadas condições, por exemplo, se tiverem também uma cidadania estrangeira ou se tiverem sido naturalizados nos últimos 12 anos. Importante: essas pessoas precisam solicitar a inclusão no cadastro eleitoral. Podem se candidatar pessoas a partir de 18 anos que cumpram os requisitos. Isso inclui pessoas com cidadania estrangeira ou determinados alemães com história de migração. Também aqui vale a regra de pelo menos 6 meses em Munique e de não estar excluído do direito de voto. A candidatura só é possível por meio de uma lista ou proposta eleitoral. Não existe candidatura individual pura. A candidatura só se torna oficial depois da análise e aprovação pelo órgão eleitoral. Para informações exatas e juridicamente vinculantes, visite as páginas oficiais da cidade de Munique e do Conselho de Migração. Para a eleição do Conselho de Migração em 2026, existem várias datas e prazos importantes. O dia 22 de maio é a data de referência para comprovar 6 meses de residência ou permanência habitual em Munique. Quem quer votar ou se candidatar precisa cumprir esse requisito. No dia 28 de julho, às 18 horas, acontece uma noite informativa sobre a eleição do Conselho de Migração na Prefeitura. Pessoas interessadas podem receber informações sobre a eleição, os requisitos e a candidatura. A partir de 7 de setembro, começa o período para a entrega das propostas eleitorais. Até 25 de setembro, ao meio-dia, as propostas precisam ser entregues. Se houver problemas ou documentos incompletos, eles podem ser corrigidos até 1º de outubro. No dia 2 de outubro, a comissão eleitoral decide sobre a aprovação das propostas. Se uma proposta eleitoral for recusada, objeções podem ser apresentadas até 5 de outubro, ao meio-dia. A decisão sobre essas objeções será tomada em 7 de outubro. O dia 11 de outubro é importante para o cadastro eleitoral, por exemplo, em casos de mudança de endereço ou naturalização. Até 6 de novembro, é possível solicitar a inclusão posterior no cadastro eleitoral. No dia 20 de novembro, ao meio-dia, termina o prazo para determinados pedidos de voto por correspondência e documentos eleitorais. A eleição acontece no dia 22 de novembro. O novo mandato começa em 1º de janeiro de 2027 e a sessão de constituição do novo conselho deve acontecer até, no máximo, 31 de março de 2027. Por que se candidatar ao Conselho de Migração? Primeiro, trazer a própria voz. Quem se candidata pode tornar visíveis experiências da própria comunidade. A ideia é participar diretamente das decisões e da construção política. Segundo, representar comunidades. Muitos grupos ainda têm pouca visibilidade política. O Conselho de Migração oferece a essas comunidades uma voz na política municipal. Terceiro, definir temas importantes: educação, trabalho, moradia, racismo, direito de permanência e participação podem ser levados para o debate político. Membros do Conselho de Migração podem transformar demandas em propostas, discussões e reivindicações políticas. Quarto, participar da política da cidade. O Conselho aconselha a Câmara Municipal e a administração pública.
Assim, perspectivas de pessoas com história de imigração podem entrar nas decisões. E quinto, fortalecer a participação. Candidatar-se significa assumir responsabilidade. Quanto maior a participação, mais forte, diverso e democrático se torna o Conselho de Imigração. Por que é importante votar? Primeiro, fechar uma lacuna democrática. Muitas pessoas vivem há anos em Munique, constroem suas vidas aqui e fazem parte da cidade. Mesmo assim, cidadãos de países fora da União Europeia não podem votar na eleição municipal. A eleição do Conselho de Imigração é, para essas pessoas, uma possibilidade importante de participação política. Segundo, usar o direito de voto de forma consciente. Cidadãos da União Europeia podem votar em eleições municipais na Alemanha. Quem tem essa possibilidade também deve usá-la na eleição do Conselho de Imigração, porque cada voto fortalece a participação política. Terceiro, levar a participação política a sério. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que toda pessoa tem o direito de participar da condução dos assuntos públicos. A eleição do Conselho de Imigração é um espaço importante para isso em Munique. Quarto, tornar temas visíveis. Moradia, trabalho, educação, racismo, direito de permanência, saúde e participação fazem parte da vida cotidiana de muitas pessoas. Quem vota fortalece as vozes que levam esses temas à Câmara Municipal e à administração pública. E quinto, dar peso político ao Conselho de Imigração. Uma alta participação eleitoral torna o Conselho mais visível, mais forte e mais legítimo. Quanto mais pessoas votam, mais difícil será ignorar suas demandas. A Expats United tem objetivos claros. Nós defendemos a participação política porque pessoas com história de imigração em Munique devem poder falar, participar e ajudar a construir a cidade. Defendemos igualdade de direitos e antirracismo, porque discriminação e exclusão não podem ter lugar em nossa cidade. Também lutamos por uma política migratória humana, que leve a sério a dignidade, os direitos e as realidades concretas das pessoas. Outro objetivo é direitos humanos e política para refugiados. Proteção, segurança e tratamento justo devem valer para todas as pessoas. Ao mesmo tempo, queremos fortalecer a integração e a coesão social, para que Munique continue sendo uma cidade onde pessoas diferentes possam viver juntas com respeito. Também é especialmente importante para nós garantir mais representação para o Sul global. Muitas comunidades da América Latina, da África, da Ásia e de outras regiões ainda têm pouca visibilidade política. Defendemos também mercado de trabalho e igualdade de oportunidades, para que qualificações sejam reconhecidas e as pessoas tenham chances justas. Além disso, apoiamos liberdade religiosa e respeito mútuo, porque diversidade também envolve fé, cultura e identidade. E, por fim, lutamos por moradia e participação social, porque pertencimento não pode existir apenas no papel. Ele precisa ser sentido na vida cotidiana. Por que votar na Expats United? A Expats United é uma lista independente de partidos. Trabalhamos perto das comunidades e com base nos direitos humanos. Muitas das nossas candidatas e candidatos já atuam em ONGs, associações e iniciativas. Isso significa que temos contato direto com as comunidades e com as pessoas no dia a dia. Nossa lista quer criar mais voz política para pessoas que não têm direito de votar nas eleições municipais. Isso afeta muitos cidadãos de países fora da União Europeia em Munique, incluindo refugiados, famílias, estudantes, trabalhadores e pessoas que estão construindo uma nova vida aqui. Essas pessoas vivem nesta cidade, participam da sociedade, constroem comunidades, criam filhos, aprendem, se organizam, fazem trabalho voluntário e contribuem de muitas formas diferentes. Mesmo assim, não podem votar para a Câmara Municipal nem para a Prefeitura. Queremos mais visibilidade para o Sul global e para minorias subrepresentadas. Nossa lista reúne diversidade da América Latina, da África, da Ásia e da Europa Oriental. Cada voto conta. Para conquistar 5 vozes fortes no Conselho de Imigração, idealmente uma por continente ou região do mundo, precisamos realisticamente de pelo menos 50 mil votos. Como lista independente, sem financiamento, cada apoio é especialmente importante. Não temos uma estrutura partidária por trás, nem recursos de campanha. Decidimos trabalhar de forma independente para não nos tornarmos marionetes de partidos, para não devermos favores a ninguém e para podermos falar livremente caso sejamos eleitos. Por isso, precisamos de pessoas que compartilhem nossas publicações, conversem com amigas e amigos, informem suas comunidades e votem no dia 22 de novembro. A lista oficial de candidatas e candidatos será publicada em nosso site e redes sociais. Siga nossas redes, compartilhe nossos conteúdos, fale com sua comunidade e ajude a levar mais diversidade política ao Conselho de Imigração.
Expats United, Global South, count us in, hear us out. Africa, Asia, Latin America too. Friends from Europe, this vote needs you. Rights, respect, participation, our mission, real representation. November 22, make it count. Vote Expats United, Global South.